Fazendo um resumo para entender a primeira questão, ela dá toda uma interpretação falando sobre o filme La Casa de Papel, mas o que a gente quer saber aqui diz que existe um cofre que possui um fechamento automático e sua estrutura é hermeticamente fechada, tá? Totalmente fechada. Não há saída nem entrada de ar. O cofre possui formato de paralelepípedo, então eu já encontrei aí o meu sólido geométrico. É um prisma quadrangular ou, no caso, um paralelepípedo, com as dimensões 10 metros, 6 metros, 4 metros. Então ele foi determinado aí os valores aí do comprimento, largura e altura. E aí diz o seguinte: desprezando o espaço ocupado pelo grupo de ladrões, qual será o volume de ar dentro do cofre? Se ele está desprezando o volume que a pessoa ela ocupa lá dentro, ela quer saber o volume do cofre. Quanto de ar cabe nesse cofre? Então, eu já tenho as dimensões, ele é em formato de paralelepípedo. Então, eu encontro multiplicando V é igual ao A vezes B vezes C, que é comprimento, largura e altura. Então, multiplicando aqui, que são os valores 10 vezes 6 vezes 4. Quando eu multiplico tudo isso, vai dar igual a 240 metros cúbicos. Esse é o volume, no caso desse cofre. A segunda questão, ela está toda introduzindo a questão de artes marciais e vem falando de um ringue, que está dizendo aqui que ele tem um formato de prisma hexagonal. Quer dizer que ele tem 6 lados, como mostra na figura. Com isso, João pensou na seguinte questão: qual o volume do ringue? A gente vê na figura aí que está determinando um ringue, que no caso tem formato de prisma hexagonal, e esse prisma, no caso esse hexágono, ele tem aí uma aresta de 2 metros. Então, isso aí são os lados. Como ele é um hexágono regular, que está dizendo também na questão, então todos os outros lados também medem 2 metros. Então, a gente tem que encontrar primeiro a área dessa base. E a base é um hexágono. Como é que a gente encontra? A gente vai determinar que a área da base, a área do nosso hexágono, que é 3 vezes L ao quadrado raiz de 3 dividido por 2. Essa é a formulazinha que a gente encontra a área de um hexágono, que é a nossa base. Então, a gente tem aqui o lado, ele mede 2 metros. Então, a gente vai substituir. A área da base é igual a 3 vezes o lado é 2 metros. Então, 2 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Quando eu divido aqui, ó, a área da base, eu tenho a multiplicação, só que antes eu tenho que resolver a potência. Então, eu vou botar aqui, ó, 3 vezes 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 dividido por 2. A área da base, 3 vezes 4, 12. Raiz de 3 dividido por 2. 6 raiz de 3 metros quadrados. Então, eu encontrei a área da base. Eu quero o volume. O que é que eu vou fazer? Multiplicar. O volume é a área da base vezes a altura. Faça essa multiplicação. A área da minha base deu 6 raiz de 3 vezes a altura do ringue, que mede 5 metros. Então, 5, quando eu multiplicar aqui, 5 vezes 6, 30 raiz de 3 metros cúbicos. Esse é o volume do ringue. A terceira questão, ela só pede para determinar o volume do cubo e diz que esse cubo tem aresta medindo 12 centímetros. Se a aresta mede 12 centímetros, a aresta é o lado do quadradinho que forma esse cubo. Então, todas as outras dimensões também medirão 12 centímetros. Então, o volume do cubo, a gente faz aqui, ó, volume é igual a A ao cubo. O A representando a aresta. Então, a gente tem aqui, ó, volume igual a 12
elevado ao cubo, que dá o valor de 1.728. 1.728 centímetros cúbicos. A quarta questão, temos um prisma pentagonal regular, que tem 18 centímetros de altura e a aresta da base mede 4 centímetros. Eu quero que determine a área lateral desse prisma. Então, o que é que a gente faz? A gente analisa ali. Eu quero a área lateral. Que figura geométrica determina a área lateral desse prisma? Ele é um retângulo. Então, para encontrar a área de um retângulo, eu faço a área igual a base vezes a altura. Não é isso? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente tem aqui, qual é a base? A base é 4 centímetros. Então, A é igual a 4 vezes a altura aqui, que mede 18. Então, quando eu multiplico isso aqui, ó, é igual a 72. Então, a área aqui é 72. No entanto, a gente encontrou a área de uma das faces. Quantas faces tem esse prisma? 5. Se ela tem uma base pentagonal, o pentágono tem 5 lados. Então, o meu prisma vai ter 5 faces. Então, aí eu faço aqui, ó, a área lateral, eu multiplico o 5, que é a quantidade de faces que tem o prisma, vezes a área de uma dessas faces. 5 vezes 72, que vai dar igual a 360. Questão número 5. Calcule a área total de um prisma reto de 10 centímetros de altura, cuja base é um hexágono regular de 6 centímetros de lado. Então, a gente tem a base, um hexágono. Então, a gente vai usar a fórmula para encontrar a área, primeiramente, a área da base. Então, a gente vai fazer aqui, ó, a área da base é igual a 3L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Então, o lado desse hexágono mede 6 centímetros. Então, a gente vai aqui, ó, a área da base igual a 3 vezes 6 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2. Então, eu tenho aqui, ó, a área da base igual, primeiro a potência. Então, tenho 6 vezes 6, que no caso 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, tenho 3 vezes 36, raiz de 3, dividido por 2. Agora, eu multiplico. 3 vezes 36 vai dar igual a 108, raiz de 3. E divido por 2. A área da base aqui vai ser igual a 54, raiz de 3. Então, a área da base a gente já encontrou aqui. Dá 54, raiz de 3 centímetros quadrados. Aí, agora a gente tem que encontrar a área lateral. A área lateral, a gente vai multiplicar a quantidade de faces que tenho no prisma vezes a área, né, daquela figura geométrica, que no caso é o retângulo. Então, a gente vê o seguinte, se é um prisma hexagonal, então eu tenho 6 faces laterais. Então, eu já multiplico aqui, ó, 6 vezes. E aí, que figura geométrica é essa? Retângulo. E como é que a gente encontra a área do retângulo? Base vezes altura. Então, eu vou botar aqui, ó, base vezes altura. Então, a gente vai multiplicar. A área lateral aqui é 6 do hexágono, vezes a base, que no caso medem 6 centímetros, não é isso? 6 vezes a altura do prisma, que mede 10. Pronto. Então, aqui a gente tem a área lateral igual 6 vezes 6 vezes 10, que vai dar 360 centímetros quadrados. Então, agora encontramos a área da base e a área lateral. Eu quero a área total. Como é que eu encontro isso? A área total vai ser 2 vezes a área da base, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Por quê? Eu tenho duas bases no prisma. A base superior
e a base inferior. Então, eu tenho que multiplicar, porque eu tenho que ser 2 vezes elas, certo? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, aqui eu tenho a área da base é 54 raiz de 3 mais a área lateral, que é 360. O que é que a gente faz aqui? A área total, 2 vezes 54 vai dar 108. Raiz de 3 mais 360. Aí a gente pensa, eu posso somar esse 108 com esse 360? Não, não posso. Por quê? Porque ele vem multiplicando com a raiz. Se ele vem com essa multiplicaçãozinha, é como nas questões quando a gente tem o 10x mais 5. Eu não posso, porque eles não são semelhantes, certo? Então, a conta ela fica só assim. Esse aqui vai ser a área total, né, desse prisma. Sexta e última questão, temos a planificação de um prisma e queremos saber como ele é chamado. Então, observando, a gente já vê duas bases ali que tem 6 lados e temos 6 retângulos ou 6 quadrados. Então, isso me mostra na figura ali que eu tenho um hexágono, ou seja, essa planificação aí é de um prisma hexagonal. A resposta é essa: prisma hexagonal.